Na Grécia Antiga, contava-se a fábula do leito de Procusto. Procusto vivia na Serra de Eleusis e em sua casa tinha uma cama de ferro com o seu tamanho exato. Quando recebia os viajantes que passavam pela região, convidava todos a se deitarem em seu leito. Se os hóspedes fossem muito altos, ele amputava o excesso de comprimento para ajustá-los à cama. Se fossem muito baixos, eram esticados até atingirem o comprimento necessário. Como ninguém tinha o tamanho exato da cama, ninguém sobrevivia ao leito de Procusto. Essa história nos faz refletir sobre a tentativa de padronização da humanidade, sempre fracassada, sobre o normal e o anormal. No século XIX, o grande escritor brasileiro Machado de Assis publicou a novela O Alienista, que tem como personagem central um médico psiquiatra, o Dr. Simão Bacamarte. Nosso ilustre protagonista estudara em Portugal e na Itália, onde tornara-se um grande mestre da razão e da ciência. Aos 34 anos, regressa ao Brasil para a pequena cidade de Itaguaí e decide fundar o primeiro manicômio da região. Seu desejo é se dedicar ao que chamou de a mais nobre tarefa que um médico pode escolher: cuidar da mente humana e resolver o problema da loucura, delimitando definitivamente as fronteiras da razão. O texto originalmente foi publicado no jornal carioca A Estação, capítulo a capítulo, ao longo de várias edições entre outubro de 1881 e março de 1882. Depois, tornou-se parte da coletânea de contos Papéis Avulsos, editada no mesmo ano. Naquele contexto, poucos anos antes da proclamação da República do Brasil, prevalecia nas elites o pensamento iluminista de que a razão era a resposta para todos os problemas da humanidade. Mas Machado pôs em xeque essa verdade na obra. Me acompanhe nessa investigação e vamos juntos entender? Afinal, o que podemos aprender com a obra O Alienista? A filosofia há muito tempo discute os limites da razão humana. O que está realmente sob nossas escolhas e o quanto somos livres? Como as influências à nossa volta nos afetam? Agimos apenas conforme a nossa consciência? Será que somos, de fato, racionais? Nos anos 1970, o psicólogo polonês Solomon Asch realizou uma série de experimentos na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que revelaram muito sobre nosso comportamento em sociedade. Asch era doutor em psicologia e foi considerado um dos pioneiros da psicologia social com seu trabalho sobre a influência que o coletivo exerce sobre as nossas escolhas individuais. O experimento basicamente consistia em formar um grupo de aproximadamente 8 estudantes, mas todos eles, com exceção de apenas um, eram cúmplices do pesquisador e já faziam parte do experimento, sendo previamente orientados. Em um papel impresso, algumas linhas eram mostradas a todos eles, e o pesquisador pedia que cada um indicasse qual linha era a maior. A resposta correta era muito evidente, já que os tamanhos das linhas eram visivelmente diferentes. Mas os cúmplices começavam um a dar a resposta errada, indicando a linha que era incontestavelmente menor, como se fosse a opção correta. Após uma sequência de respostas erradas serem repetidas como corretas, chegava a vez da única pessoa que estava fora do combinado responder. E para a surpresa do Dr. Asch, em muitas ocasiões a influência das respostas anteriores fazia com que o sujeito que estava sendo avaliado também optasse pela resposta obviamente errada. Ele sentia a pressão do grupo que falou anteriormente e ia contra sua própria lógica para dar uma resposta igual à da maioria. Após vários testes, Asch chegou ao seguinte resultado: em 37% dos casos, os participantes acompanhavam os erros do grupo. O psicólogo, então, introduziu uma variação no teste para complementar o estudo.
A mudança foi inserir um novo participante, que também fazia parte do experimento, para discordar dos anteriores e tentar romper o ciclo de respostas erradas. E o resultado foi impressionante. Simplesmente por haver alguém indo contra o consenso, o número de participantes que escolhiam a opção errada por indução do grupo caiu drasticamente, de 37% para 5%. Era como se ganhassem confiança para ir contra a maioria, agora que estavam respaldados pela opinião de mais alguém. A definição de loucura, insensatez, insanidade acompanha o espírito do tempo. Você deve se lembrar que até poucos anos atrás, ir ao psicólogo ou ao psiquiatra não era algo bem visto pelo senso comum. Hoje, o uso de terapias como recurso para melhorar a vida pessoal e profissional transformou a procura por ajuda psicológica em algo comum e recomendável. Mas, ao longo da história, a sanidade mental teve um peso muito diferente desse. Por exemplo, houve um tempo em que uma pessoa com problemas mentais poderia ser vista como alguém possuído por forças demoníacas. Essa relação direta entre a insanidade e o sobrenatural começou a mudar no século XVII, quando o inchaço dos meios urbanos e o grande número de marginalizados caminhando pelas ruas, loucos, mendigos, doentes, órfãos, fez com que as monarquias europeias percebessem que a loucura era também um problema social de Estado e não apenas um infortúnio a ser tratado pela caridade das instituições religiosas ou simplesmente pelo abandono. O ano de 1656 marca a fundação do Hospital Geral de Paris, reunindo diversas instituições sob a administração do Estado para abrigar os excluídos. Em seguida, a monarquia francesa emite um decreto determinando a existência de hospitais gerais em todas as grandes cidades. O movimento repercutiu em toda a Europa e hospitais semelhantes foram criados na Espanha, na Itália, na Alemanha, Holanda e Inglaterra. Cresceram as práticas de internação, mas ainda associadas a maus tratos e agressões, simbolizados pelas correntes e pelo tratamento semelhante às prisões. No século XVIII, com o Iluminismo, a imagem do louco começa a ser dissociada de qualquer relação sobrenatural ou metafísica, e cresce a ideia da loucura como um problema da razão, da insanidade como algo que poderia ser tratado e controlado. Surge então a figura do alienista, um médico especializado no problema da alienação mental. O médico Philippe Pinel torna-se o protagonista da criação desse novo modelo de tratamento da loucura. E os hospitais gerais, no período revolucionário na França, se transformam em lugares administrados pelo pensamento científico para exercer um tratamento racional aos loucos, e não simplesmente para isolá-los. Nasce a esperança da cura. Pinel, acreditando que em todos os loucos havia um resto de razão, inaugura um método mais humanista. Cria um sistema de investigação e catalogação da loucura, reforma a arquitetura dos hospitais e inaugura um manicômio moderno, ao retirar do ambiente todos os outros excluídos que não fossem, de fato, doentes mentais. Deixa também os pacientes mais livres e substitui as correntes pela camisa de força. Cria o tratamento moral, baseado na ideia de que a cura viria mais da correção das faculdades mentais e intelectuais, dos sentimentos e paixões, e menos das intervenções físicas. Tudo deveria ser feito com o objetivo de despertar o resto de razão oculto na mente dos alienados. A influência de Pinel repercute por todo o século XIX. E é nesse contexto, no final do século XIX, que se passa a nossa história. O doutor Simão Bacamarte, de Machado de Assis, assim como o médico francês Philippe Pinel, quer resgatar a razão na mente dos alienados. No conto O Alienista, nosso ilustre médico, após regressar ao Brasil e casar-se com uma viúva da cidade, a dona Evarista da Costa e Mascarenhas, mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que lhe chamou especialmente a atenção o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia no reino inteiro uma só autoridade em semelhante matéria. Era quase inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de glórias. A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico. Ele decidiu criar o primeiro asilo de loucos da região, chamado de Casa Verde,
um grande edifício na rua mais bela da cidade. Na fachada, colocou a seguinte frase: "Veneráveis são os doidos, Deus lhes tira o juízo para que não pequem." Ele tinha lido essa frase no Corão, do islamismo, mas para não desagradar o bispo da cidade, mentiu que era do Papa. A inauguração foi uma festa cheia de pompa que durou uma semana. Nosso médico poderia, enfim, realizar seus estudos e se tornar uma verdadeira autoridade no assunto da loucura, talvez a única em todo o reino português. O doutor tinha o respeito dos vereadores e do povo de Itaguaí. Era um vulto superior, comentavam, uma presença honrada para a pequena cidade. Até mesmo o padre ia conversar com o alienista. Os dias passavam e chegavam loucos de todas as partes. De forma incansável, o alienista só pensava em estudar e classificar cuidadosamente todos os casos e entender os diversos graus dos dementes. Seu coração estava tomado pela missão de estudar profundamente a loucura e descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o seu remédio universal. Passados 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos. Mandou-se anexar uma galeria de mais 37. O padre Lopes confessou que não imaginava a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. E, na verdade, a paciência do alienista era ainda mais extraordinária do que todas as manias hospedadas na Casa Verde. Ele começou uma vasta classificação dos enfermos, e a cada dia notava uma observação nova, uma descoberta interessante, um fenômeno extraordinário. Ao mesmo tempo, investigava o melhor regime alimentar, as substâncias medicamentosas, os meios curativos e os meios paliativos. Ele mesmo os descobria à força de sagacidade e paciência. O doutor Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa ideia arrojada, própria a alargar as bases da psicologia. Como cientista que era, criou logo uma nova teoria. Decidiu demarcar definitivamente os limites da razão e da loucura. Disse: "A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente." E concluiu que a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades da mente. Fora daí, insânia e somente insânia. Itaguaí e o universo estavam à beira de uma revolução. Com a nova teoria, nosso doutor começou a analisar alguns comportamentos estranhos na população de Itaguaí, como o caso do Sr. Costa, um cidadão muito querido da cidade. Costa havia recebido uma grande herança do rei, como dizia no testamento, o suficiente para viver até o fim do mundo. Mas por ser muito caridoso, fez empréstimos sem juros a todos que pediram e nunca cobrava o pagamento. Em 5 anos, tornou-se miserável. Foi internado na Casa Verde porque, na visão do nosso doutor, não podia estar no perfeito equilíbrio das faculdades mentais. Era muito estranho o excesso de compaixão do Sr. Costa. Muita gente correu à Casa Verde e achou o pobre Costa tranquilo, um pouco espantado, falando com muita clareza e perguntando por que motivo o tinham levado para lá. Alguns foram questionar o doutor alienista. O doutor Bacamarte, no entanto, respondeu que ciência é ciência e que ele não podia deixar na rua um alienado. Outro caso curioso foi o de Mateus, que enriqueceu com a fabricação de albardas, selas de couro usadas em cavalos para o transporte de pessoas ou de mercadorias. O albardeiro sempre teve o sonho de uma casa magnífica, com um jardim pomposo e mobília rara. E quando enfim conseguiu, ficava o tempo todo contemplando a casa nova, a primeira de Itaguaí, mais grandiosa do que a Casa Verde, mais nobre que a Câmara dos Vereadores da cidade. De manhã, era costume de Mateus ficar longas horas no meio do jardim admirando a própria casa, até que vinham chamá-lo para almoçar. O doutor soube do caso e começou a estudá-lo. Não passou um dia. Foi recolhido à Casa Verde. Na semana seguinte, mais de 20 pessoas também foram recolhidas. Alguns tinham sinais estranhos de excesso de vaidade, alguns de superstição, outros tinham por hábito cortesia demais. Interessante a mente científica de Simão Bacamarte. Analisou em outra situação um jovem orador que se destacava em Itaguaí.
Martim Brito, de 25 anos. O rapaz foi convidado para falar em uma cerimônia na Casa Verde, em um jantar especial de boas-vindas realizado para a esposa do próprio doutor, a dona Evarista, que voltava de uma viagem ao Rio de Janeiro. Ao declamar seu discurso épico, Martim se fez poeta e disse: Deus quis vencer a Deus e criou dona Evarista. O jovem foi internado. Sua falta de lógica era um sinal estranho, poético demais. Devia ter alguma lesão cerebral, afirmou o nosso médico. O povo começou a se revoltar. Ninguém questionava a sabedoria do homem mais ilustre da cidade, mas era ciência demais para o povo de Itaguaí. A situação chegou a um ponto inacreditável, e a nova teoria do grande doutor fez com que 80% da população fosse internada para tratamento. Uma revolução começou e o povo que restou na cidade se armou para destruir o manicômio. Na Câmara dos Vereadores, uma angústia pairava no ar perante a rebelião. Alguns chamaram a Casa Verde de Bastilha da Razão Humana e o doutor de tirano e déspota. E no momento de inspiração surgiu a grande questão: se tantos homens são reclusos por dementes, quem nos afirma que o verdadeiro alienado não é o alienista? As referências à Revolução Francesa estão bem presentes no conto de Machado de Assis. Um personagem, por exemplo, é citado como um intruso eivado das más doutrinas francesas e contrário aos sacrossantos interesses de Sua Majestade. E no final da história, quando há uma revolta popular pelo fim da Casa Verde, é citado diretamente que aqueles que se revoltavam, dada a diferença de Paris a Itaguaí, podiam ser comparados aos que tomaram a Bastilha. Como avalia o escritor Roberto Gomes, o Alienista é uma ficção centrada nos delírios de Simão Bacamarte, médico psiquiatra. Nela estão referidas as pretensões e impasses das concepções científicas do século XIX, em particular do positivismo, que tem vínculos profundos com o nascimento das ciências humanas. De um lado, a sede de explicação rigorosa de seu objeto, no caso, a loucura, e de outro, o direito que se arroga de dizer a verdade a respeito da loucura e do louco e de agir sobre ele com plenos e legítimos direitos. A própria Revolução Francesa, aliás, é um bom exemplo de uma teoria muito bonita no papel, mas que na prática teve resultados bem questionáveis e até trágicos, como o surgimento daquele que se tornou o próprio símbolo da Revolução, a guilhotina. A princípio, a ideia era boa. Na França, no final do século XVIII, vigorava uma grave distinção na execução penal dos crimes. Os membros da nobreza desfrutavam de privilégios que não se estendiam às outras parcelas da população até na hora da morte. Um nobre poderia escolher entre a morte pela espada ou pelo machado. Já um cidadão comum poderia morrer enforcado ou ser esquartejado, dependendo do crime cometido. Nesse contexto, o médico e político francês Joseph Ignace Guillotin defendeu o uso de um dispositivo mecânico para realizar as execuções de penas de morte. A ideia de Guillotin, como membro da Assembleia, era descobrir uma forma rápida, indolor e indireta de realizar a execução, sem que o executor da ordem tivesse que sujar suas mãos de sangue. A introdução legal da guilhotina visava justamente cumprir os anseios por igualdade que inspiravam os revolucionários franceses. Nesse caso, o direito de morrer de forma igual. No ano de 1792, a guilhotina, nome dado em homenagem ao médico, tornou-se um instrumento oficial no cumprimento da pena de morte. Mas o que inicialmente seria mais uma conquista pela igualdade acabou se transformando em um banho de sangue. Com a radicalização do processo revolucionário francês, a execução pela guilhotina acabou sendo vulgarizada de modo assustador. A partir de 1793, aproximadamente 50 guilhotinas começaram a funcionar ao longo de 6 horas diárias. No total, estima-se que mais de 40 mil pessoas tenham sido executadas durante a Revolução. Émile Durkheim, o pai fundador da sociologia moderna, escreveu muito sobre a sociedade e as regras que a regem, e criou uma grande metáfora para explicar a complexidade das relações humanas. A imagem de um tecido social.
Esse tecido é mais ou menos forte de acordo com a costura que liga os pontos, ou seja, de acordo com a tensão que há entre os fios. O bom funcionamento das normas e o bom convívio nas relações sociais representa a boa qualidade das costuras do tecido e, portanto, da sua normalidade. Quando as normas sociais deixam de ser seguidas e obedecidas, quando as relações humanas tornam-se frágeis e inconciliáveis, temos como consequência o esgarçamento do tecido social, chamado de anomia, a sensação de ausência de normas. E cada um de nós, então, deixa de perceber a relevância das regras e passamos a contrariá-las, agindo simplesmente pela nossa própria vontade, sem referências morais, culturais e sociais. As regras perdem importância, gerando grandes crises e consequências incalculáveis, como no experimento conhecido como Utopia dos Ratos. Um artigo publicado em 1962 na revista Scientific American chocou o mundo. O psicólogo e biólogo John B. Calhoun chamou de halo comportamental uma série de experimentos que realizou por mais de 15 anos com ratos e camundongos no Instituto Nacional de Saúde Mental. Tudo começou em 1947, quando Calhoun, analisando o aumento vertiginoso na densidade demográfica dos Estados Unidos, decidiu dar início a um experimento comportamental com ratos para testar possíveis efeitos de uma superpopulação. O primeiro experimento começou em uma fazenda em Maryland. O biólogo construiu um cercado chamado de a Cidade dos Ratos, com aproximadamente 1.000 metros quadrados e capacidade para abrigar até 5.000 ratos. Ali, adicionou 5 ratazanas grávidas e deu início à sua observação. Em 2 anos, a população de ratos nunca ultrapassou o número de 200, mesmo com espaço suficiente para muito mais. Intrigado, Calhoun refez o experimento e obteve o mesmo resultado. Sem entender, tentou novamente o estudo por mais 24 vezes. O biólogo então decidiu refazer o experimento pela 25ª vez, mas com uma grande diferença. Os roedores estariam em um ambiente controlado, esterilizado, livre de predadores, com pouca margem para doenças, com água, comida, temperatura constante, equipados com 256 abrigos e 16 canaletas. O espaço abrigaria uma população máxima de 2.200 animais com extremo conforto. O projeto foi chamado pelo próprio cientista de Utopia dos Ratos. O experimento começou com 4 pares de camundongos saudáveis, soltos para dar início à nova sociedade. 315 dias depois, a utopia havia se tornado um inferno, com uma população de 620 ratos. Calhoun registrou o surgimento de grandes distúrbios, comportamentos muito agressivos por parte de alguns machos, ataques gratuitos aos demais, estupros e, mesmo com comida para todos, episódios de canibalização. As fêmeas se tornaram violentas com os próprios filhotes e algumas chegaram a abandonar as ninhadas. Em 560 dias de experiência, com o colapso dos papéis sociais e aglomeração excessiva, a taxa de mortalidade chegou a 100%. E Calhoun decretou que a colônia entrava na fase de morte. O projeto 25 se encaminhava para a sua extinção. Quando seu estudo foi publicado, em 1962, o cientista afirmou que o estresse, a ansiedade, tensão e instinto de sobrevivência consequentes da superpopulação em estado de conforto material foram as causas dos graves desvios no desenvolvimento da sociedade dos ratos. Para a psicologia clínica, a questão não é tanto se o comportamento é anormal, mas sim se ele é desajustado, provocando angústia e distúrbios sociais. Explica Adrian Furham, professor de psicologia, escritor e membro da Sociedade Britânica de Psicologia. Ao fim do conto de Machado de Assis, nosso ilustre doutor faz um ofício à Câmara expondo suas conclusões. Abre aspas. Primeiro, que verificara das estatísticas da Vila e da Casa Verde que 4/5 da população estavam aposentados naquele estabelecimento.
Segundo, que esta deslocação de população levara-o a examinar os fundamentos da sua teoria das moléstias cerebrais, teoria que excluía do domínio da razão todos os casos em que o equilíbrio das faculdades mentais não fosse perfeito e absoluto. Terceiro, que desse exame e do fato estatístico resultara para ele a convicção de que a verdadeira doutrina não era aquela, mas a oposta, e, portanto, que se devia admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das faculdades mentais e como hipóteses patológicas todos os casos em que aquele equilíbrio fosse ininterrupto. Quarto, que à vista disso declarava à Câmara que ia dar liberdade aos reclusos da Casa Verde e agasalhar nela as pessoas que se achassem nas condições agora expostas. Quinto, que tratando de descobrir a verdade científica, não se pouparia os esforços de toda a natureza, esperando da Câmara igual dedicação. O alienista revisa sua teoria e chega à conclusão de que a verdade só poderia estar no oposto dela. O louco, então, seria aquele que estivesse no perfeito equilíbrio das faculdades mentais. Ou seja, ele mesmo. Triste fim do Dr. Simão Bacamarte, que por sua convicção na ciência e sua verdadeira dedicação a ela, acabou por trancar-se sozinho na Casa Verde para o estudo e a cura de si mesmo. Dizem os cronistas que ele morreu dali a 17 meses. Alguns chegam ao ponto de conjecturar que nunca houve outro louco além dele em Itaguaí. Mas esta opinião, fundada apenas em um boato que correu desde que o alienista isolou-se, não tem outra prova senão um boato duvidoso. Seja como for, efetuou-se o enterro do brilhante médico com muita pompa e rara solenidade. O modelo da Brasil Paralelo para de pé porque as pessoas assistem os nossos conteúdos e têm vontade de assistir mais. Existe uma parte importante dos nossos conteúdos que é educacional, né? Existem também os filmes todos que nós temos em nosso catálogo, nosso streaming. São conteúdos que transformam muitas vidas. E a gente chega lá com uma oferta boa de filmes, etc., um aplicativo gratuito para ela usar, e ela acaba tendo acesso a um conhecimento e despertando para uma nova vida. Eu garanto para você que o consumo dos nossos conteúdos vai transformar a sua vida. Então eu convido você, vamos fazer essa forcinha, né? Vamos dar esse passo, adquira a assinatura da Brasil Paralelo, e não só você vai ter isso, como de bônus você vai fazer parte de uma comunidade de pessoas conscientes, pessoas engajadas, pessoas que têm uma intenção boa para o seu país. Então convido você a fazer a assinatura da Brasil Paralelo.